Alô você, profissional da área de educação, mais uma edição do Escola 10X Podcast, o podcast voltado para profissionais da área de educação e gestores escolares que têm o desejo real de estruturar, de profissionalizar a sua escola. Hoje, nessa nova edição, nós vamos falar sobre a parceria escola e família na construção do futuro dos nossos jovens. E aqui, novamente, gostaríamos de agradecer a parceria da EducBank, maior ecossistema financeiro que ajuda as escolas a cuidarem do processo de previsibilidade financeira. A EducBank já ajuda mais de 800 escolas no Brasil. Eu tenho certeza que ela tem uma solução que pode sim contribuir com a sua escola. Aproveito também para agradecer o apoio da Universidade Paulista Unimp, que já está com matrículas abertas para você garantir o seu ingresso na universidade. Na edição de hoje, eu vou receber Cristine Gomes, pedagoga, professora, autora do livro Transtornos de Aprendizagem e TEA, mantenedora da escola A Chave do Saber. Cristine, seja muito bem-vinda a essa edição do Escola 10X Podcast. Obrigada, primeiramente agradecer o convite. É uma honra estar aqui representando a chave do saber e o legado que me responsabilizei aí em continuar da minha mãe. Sensacional, falaremos um pouco sobre isso também, Cristine, já já. E o que eu vejo, Cristine, muitas das vezes, e porque surgiu essa questão de falarmos sobre escola e família na construção do futuro dos jovens. O que a gente vê é a escola, muitas das vezes, com algumas demandas em relação às famílias, e as famílias desejando, almejando que os pais, ou melhor, que as escolas entreguem formação que muitas das vezes deveriam estar na base, na casa dessas famílias. E daí resolvemos conversar contigo para entender hoje, Cristine, qual é o papel da escola na formação dos jovens. Olha, Rodrigo, eu costumo dizer que ensinar conteúdos é apenas uma parte, né, do processo ali de aprendizagem na escola, né? Porque no fim do dia ninguém vai se lembrar da fórmula que aprendeu, mas assim, o que vai mais marcar esses estudantes é a forma como os professores acreditaram neles, né, dos adultos que ensinaram a enfrentar uma frustração, a respeitar o outro, a cumprir um compromisso, pedir desculpas quando erraram. Depois de 28 anos, né, vivendo a educação, primeiro ao lado da minha saudosa mãe, depois dando continuidade a essa história, esse legado, né, eu vi o mundo mudar algumas vezes, né, a pandemia ficou aí de um grande exemplo pra gente. Mudou a tecnologia, mudou a forma de ensinar, mudou a dinâmica das famílias, né, mudaram até as profissões, né, que os nossos alunos hoje vão ter no futuro. Mas existe algo que nunca mudou. Crianças e adolescentes, elas continuam precisando de um adulto que seja referência, né. Uma escola forma quando cada adulto entende que educa pelo exemplo. Um professor educa quando trata um aluno com respeito, a coordenação educa quando atende ali um conflito com equilíbrio, a direção educa quando atende a família também com acolhimento, né. Então até a maneira como os colaboradores se relacionam entre si. Por isso que eu acredito que uma escola não prepara apenas para uma prova. Ela prepara para a vida, porque conhecimento abre portas, né, caráter, responsabilidade, disciplina, respeito e a capacidade de conviver ali é o que sustenta o futuro, né, desses nossos estudantes. É verdade, é verdade. Muitas das vezes, o que a gente vê de falha da formação é a escola tentando fazer um trabalho, construir um trabalho com o jovem, mas a família não fazendo a sua parte, a parte complementar. Sim. A gente ouve muito, às vezes, alunos de alto rendimento, ou seja, alunos de anos iniciais ou anos finais, né? Muitas das vezes não há essa complementação dentro de casa, né? Essa continuidade de ter uma rotina de estudo, de ter uma disciplina que pode tornar o aluno mais confiante, né? Menos ansioso.
E isso eu entendo que escola e família precisam fazer em conjunto. Não vejo nenhuma formação prosperar se não tiver essa parceria. Você iniciou falando sobre o legado da sua mãe lá na Chave do Saber. Me conta um pouquinho da história da sua escola. Olha, nossa escola foi fundada em 1984. Minha mãe se formou como pedagoga e, na sequência, já abriu a escola. Então, assim, era ela como professora, secretária, recepcionista, com 3 estudantes, né. E ao longo desse período aí, um ano depois, a escola já estava com 90 alunos, né. Ano passado, a primeira colaboradora dela se aposentou conosco, então, assim, com 38 anos Caramba, de vida dentro da escola, sensacional. né, viveu todos os processos da escola, né, as dores, né, do crescimento, as dificuldades que a gente teve nesse processo. Então, assim, é uma honra, né, manter esse legado, mas também é uma responsabilidade muito grande, porque ela sempre foi uma professora, né, mas que tinha esse perfil de acolhimento, de acompanhamento, dessa proximidade com as famílias. Então isso é uma coisa que já está na cultura da escola mesmo. Legal, legal demais. E aí vem um ponto importante, né, Cristine? Quando a gente está falando em parceria, né? Essa parceria que já dura tanto tempo da Chave do Saber com as famílias. Imagino que deve acontecer esse movimento, né? Ex-alunos da Chave do Saber que estiveram com a sua mãe durante muito tempo, Sim, trazendo os filhos hoje para você cuidar sim, dessas crianças. sim, Imagino que deve ser uma experiência incrível. uma E alegria aí, muito grande. quando a gente fala dessa parceria de escola e família, o que a gente está falando exatamente? Eu acho que quando falamos em parceria, muitas pessoas imaginam que parceria é vir à reunião de pais, é estar presente nas festividades da escola, responder um comunicado, né? Isso faz parte, mas está longe de ser o principal. Parceria acontece quando a criança percebe que os adultos mais importantes da vida dela confiam nos outros, né? Quando um pai diz, vamos conversar com a escola antes de tirar uma conclusão, ele está educando, né? Hoje a gente vê algumas dificuldades que a gente enfrenta tem até esse pré-atendimento em casa, né, que os pais, a família se debate ali e traz um problema ali na escola. Então, quando a escola procura compreender a realidade daquela família antes de fazer um julgamento, também está educando, porque a criança ela observa tudo, né, ela Sim, observa tudo. Ela percebe quando os adultos não se dão bem, quando um desautoriza o outro, quando caminham na mesma direção. A gente não precisa pensar igual em tudo, mas a gente precisa compartilhar o mesmo propósito, que é formar aquele ser humano, né. E sempre digo que precisa existir uma ponte, né, entre casa, escola e família, nunca um muro, nunca um muro. Quando essa ponte existe, ela atravessa qualquer fase do desenvolvimento da criança, né. Então, assim, é esse relacionamento, acho que é a importância, né, da parceria escola e família. o que eu ouço muito de donos de escola, alô você, profissional da área de educação, eu te peço já que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações do Escola 10X Podcast, mas eu tenho certeza que você, diretor de escola, professor de escola, coordenador, vai se identificar muito com essa questão. O que eu ouço muito nas escolas hoje é as famílias colocam o aluno dentro da escola como se estivessem armazenando ele ali, como se fosse para guardar as crianças. E muitas das vezes tem pais que não participam de reuniões, tem pais que não se envolvem com a rotina do filho dentro da escola, não sabe sequer que conteúdo está sendo entregue, qual é a matéria que vai ser dada naquele dia em específico. E aí eu trago a pergunta para você, Cristine, quais os maiores desafios que as escolas enfrentam hoje na relação com as famílias? Olha, talvez o maior desafio seja construir uma confiança em um tempo em que todos estão muito cansados, muito apressados, né? Aquela rotina, né? Que às vezes o pai sai de manhã, volta à noite, né? Não tem esse tempo que gostaria de ter, né? Mas a rotina nos engole muitas vezes, cercados por opiniões, né?
o tempo inteiro. E as famílias recebem informações de todos os lados, né? Redes sociais, especialistas, vídeos curtos. Parece que todo mundo sabe ali como é educar, como é estar dentro de uma escola. Mas a educação não acontece, né, à distância, assim, em um minuto. Ela acontece ali na convivência diária. Então, às vezes a escola precisa tomar algumas decisões, né, que não agradam imediatamente, algumas famílias, mas que são importantes para o desenvolvimento do aluno. Mas isso exige confiança. A família precisa confiar no papel da escola. Quando a família e a escola deixam de tentar provar quem está certo e passam a perguntar o que é melhor para essa criança, a conversa muda completamente, né? Sensacional. Não, eu acho que faz muito sentido, né? Eu acredito muito na formação que tem uma boa escola com uma boa base pedagógica e a família participando integralmente desse processo, acompanhando tudo que a escola desenvolve, garantindo que haverá disciplina de estudo. Eu acredito na cultura de estudo, de você trazer isso para dentro da rotina diária do jovem, que é isso que vai fazer a diferença e a escola conseguir cativar as famílias para que elas sejam capazes de se entender parte desse processo também é fundamental. E hoje, como é que você vê que uma família pode participar mais da vida do filho, da vida de escola, da vida escolar do filho, mas sem invadir o papel da escola? Olha, participar da vida escolar do filho não é só fazer a lição de casa junto, né? Nem resolver cada dificuldade que aparece. É um interesse genuíno em saber como é que foi o dia, tentar entender, olha, filho, o que que você achou? Qual foi a fase, o dia, o que que você achou do seu dia? Qual foi o que você mais aprendeu? O que que você mais gostou do seu dia hoje, né? Então, conhecer os amigos, celebrar as pequenas conquistas, né? Nem sempre vai ser uma nota 10, mas vai ser uma nota 9, uma nota 8 e que ele se empenhou para aquilo, né? Ensinar que existem responsabilidades, mostrar que aprender é importante, mas também significa confiar. Sim. Confiar, né? Assim como a família conhece profundamente o seu filho, a escola conhece esses processos de aprendizagem, né? Então, é confiar que a escola também está desempenhando um papel de excelência, né? Confiar que os profissionais que estão ali são os melhores que a escola pode trazer e proporcionar, né? Quando um respeita o papel do outro, né? A criança entende que existe um trabalho em equipe, né? E que é pro bem dela. Isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca. E a criança evolui mais rápido, a criança se Sim, percebe realmente parte de uma construção. sim. Mas quais são os prejuízos que podem acontecer quando a escola e a família não falam a mesma língua? Olha, a primeira consequência que eu vejo é a insegurança. Crianças inseguras, né? Não costumam nós costumamos achar que a criança não percebe que há ali diferenças, né? Conflitos ali de opiniões, mas a criança percebe. Ela percebe quando o adulto desautoriza o outro, quando um limite existe em um lugar e desaparece no outro, né? Quando um professor deixa de ser respeitado, e aos poucos ela perde as referências que precisa para crescer, né? Então, os limites não existem para controlar a criança, eles existem para oferecer segurança, né? Segurança, desenvolvimento, né? Ao longo da minha trajetória, eu acompanhei alguns alunos, né? Muitos alunos, na verdade. E posso dizer que aqueles que encontram coerência entre escola, família, desenvolvem mais autonomia, mais responsabilidade e muito maior equilíbrio emocional, né? Educação, ela precisa dessa unidade, né? É importantíssimo. Sim, o que eu tenho conversado muito com escolas e incentivado, inclusive, alô você profissional da área de educação, vai uma ideia aqui para você que está assistindo a gente aqui no podcast, comente aqui o que você vai achar dessa minha sinalização. Eu vejo movimentos de escolas trazendo o pai para dentro da instituição de ensino, promovendo formações aos finais de semana ou um encontro semanal no horário noturno para
tentar aproximar as famílias da instituição de ensino, seja num encontro para ensinar como utilizar a inteligência artificial, seja num encontro para falar sobre utilização de telas pelas crianças, enfim, um encontro entre escola e família para discutir o futuro daquele jovem que está ali inserido naquela instituição de ensino, inserido na sociedade, que precisa se desenvolver. Pensando nisso, como é que você observa hoje, Cristine, que a escola pode ser uma facilitadora nesse processo de aproximação com as famílias? Como é que a gente consegue construir uma comunicação mais clara, mais humana, mais eficiente para conseguir fazer com que o pai se perceba dentro desse processo e se sinta atraído de verdade para a instituição de ensino e não somente em eventos como a festa junina, como o Dia dos Pais, como o Dia das Mães? Olha, comunicar, não é apenas informar. Eu acho que é fazer com que a família compreenda por que determinadas decisões são tomadas. Hoje temos aplicativos, né, agendas, agendas digitais, mensagens instantâneas, né? Então a gente utiliza todos os meios que a gente pode utilizar para comunicar com essas famílias. Mas nenhuma ferramenta substitui uma escuta verdadeira, né? Quando uma família procura escola, normalmente ela não está buscando apenas uma resposta, né? Ela quer se sentir ouvida, que foi o que a gente falou um pouco ontem no treinamento, né? Da mesma forma, a escola também precisa sentir que pode explicar o seu trabalho antes de ser julgada. A comunicação melhora quando existe respeito dos 2 lados, né. Então, assim, para ser uma comunicação eficiente e para que os pais também se sintam seguros, essa comunicação precisa funcionar, de fato, né. Então, através da criança, né, aquela escuta verdadeira com a família, né, não é aquelas mensagens robotizadas, né. A gente precisa, eh a comunicação ela funciona quando você consegue atingir, na maior parte, a família, né. Acho que Sim, essa é a não intenção. tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque muitas das vezes a escola pensa que participar do desenvolvimento do filho dentro da instituição de ensino é estar no evento de final de ano, estar no Dia das Mães, comprar o brinde do Dia dos Pais, ou custear o investimento num passeio, ou na festa junina. Mas é um pouco mais do que isso. Né? A gente espera realmente compreensão do trabalho que está sendo feito, desenvolvido, né? Uma troca genuína de percepções de como esse aluno está se desenvolvendo em sala de aula e como ele está avançando, ganhando mais confiança para se desenvolver também dentro de casa, como ele consegue falar e argumentar melhor, como está sendo o processo evolutivo dele. E muitas das vezes as famílias não têm essa consciência muito clara. Mas eu percebo que comunicar melhor isso, atrair as famílias, é um papel também da instituição de ensino, também de nós educadores, de atrair essas famílias, até pensando numa construção de uma sociedade melhor, né? Onde a gente tenha pais mais envolvidos, jovens cada vez mais construindo futuros brilhantes a partir dessa parceria que precisa ser muito bem sucedida. Então, alô você, profissional da área de educação, você que está acompanhando a Escola 10X Podcast nessa edição incrível com a Cristina da Chave do Saber, falando principalmente sobre o tema Escola e Família na construção do futuro dos nossos jovens. Cristine, antes de continuar nosso papo, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seu livro, Transtornos de Aprendizagem e TEA. Primeiro, quanto tempo a gente já tem de escrito esse livro? Como que te inspirou a escrever sobre o tema? Conta um pouco para todos nós. Esse livro eu terminei de escrever agora no início do ano, acho que mês de março, né, de 2026, e tem uma parte pessoal nesse processo aí, né. Foi quando eu descobri com o meu filho, hoje ele vai fazer 8 anos, tem 7 anos, né, e ele é um menino TEA, um menino que tem esse desafio, né, porque quem é mãe aí
de alguma criança atípica sabe que laudo não é destino, né? É apenas um orientador. Então, o que me motivou foi principalmente ele, né? As dificuldades que ele tinha aí nos transtornos de aprendizagem, às vezes algumas questões ali de interação social, tudo. Então, o meu maior motivador foi ele, foi meu filho. Bacana. E me conta um pouco ali do que vocês conta, provavelmente a história ali de você, da sua família, Sim. dentro desse processo, que pode ajudar outras famílias no Brasil inteiro que estão nos acompanhando agora nesse podcast. Você diz sobre o meu filho, né? Isso. Claro. A gente via que o Vincenzo era uma criança ali feliz, né? Mas com 2 anos e meio ele não falava muitas palavras, né? Então a gente iniciou ali um processo de fono, né? Ele falava só apenas 5 palavrinhas e fomos nos descobrindo nesse processo, né? Começamos com a fono, que era a dificuldade que ele apresentava, né? E fomos iniciando fono, depois psicóloga. Ainda não tínhamos o laudo, né? Apenas uma suspeita de um possível aí TDAH. E continuamos todo esse processo porque a gente sentia que ele tinha ali algumas dificuldades, né? No processo dele ali, estudantil, tudo. E o laudo mesmo, TEA, veio aos 4 anos de idade. Mas a gente já estava fazendo esse acompanhamento com ele, com psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, psicopedagoga. Então, tudo isso pensando em facilitar todo esse processo dele de aprendizagem, esses desafios que as crianças encontram, né? Tanto atípicas como típicas, né? Mas pensando ali em facilitar, ter meios de facilitar para que ele consiga alcançar. Hoje, o Vincenzo, com 7 anos, ele é uma criança autônoma, ele é uma criança que já lê, já está alfabetizada, já faz subtração, conta de soma, e já tem mais repertório para falar, já fala. Então, a gente vê que ele é o nosso guerreirinho, né? Com uma carga de terapia ali que é exaustiva para a família, é exaustiva para eles também, são crianças, né? Mas a gente vê que ele continua avançando e muito e progredindo, e isso é o nosso maior alento, né? Saber que a gente está no caminho certo, né? Com profissionais que acompanham ele, que fizeram toda a diferença na vida do nosso filho. Sensacional. E se você quiser acessar também esse livro escrito pela Cristine Gomes, Transtornos de Aprendizagem e TEA, eu vou deixar no link na descrição desse vídeo para que você possa adquirir o livro pela Amazon, tá bom? Vou deixar aqui na descrição para vocês. Dando sequência no nosso papo aqui sobre essa parceria das famílias com instituições de ensino. Me conta, Cristine, o que as escolas precisam compreender melhor também, né, olhando a parte da escola e com empatia junto às famílias, o que a escola precisa compreender melhor sobre os desafios das famílias? Tá. Desculpa. Eu acredito que a escola precisa exercitar ali todos os dias a empatia, né? É um desafio, mas a gente precisa exercitar isso. Os pais de hoje vivem uma realidade muito diferente daquela de algumas décadas atrás, né? Existe menos tempo, mais cobrança, mais insegurança, uma enorme preocupação em fazer as escolhas certas, Sim, em dar o que a gente não teve para o nosso filho, né? Muitas vezes eles chegam até nós carregando uma culpa por não conseguirem estar tão presentes quanto gostariam. Por isso, a escola precisa acolher, antes de julgar, antes de criar alguma missão, alguma visão, né, de pré-julgamentos. certo. Me conta um pouco agora, Cristine, sobre a chave do saber. O que hoje, lá na chave do saber, você constrói com o seu time pedagógico para conseguir ter essa integração de família, de escola, com o seu time lá, para que a gente possa ser bem sucedido num projeto pedagógico que já tem décadas, né, que sua mãe construiu e que agora você toca adiante ali. Sim. Com o nosso time pedagógico, a gente entende que
esse acompanhamento próximo, né, formações continuadas, eu acho que é importantíssimo, né. A rotina escolar, muitas vezes, ela nos engole, Sim. né. Que a vida ela nunca cobrou apenas um conhecimento, né, então as profissões mudam, a tecnologia muda, o mundo muda e a gente precisa estar se preparando para isso. Então, cada vez mais a escola tem investido aí em tecnologias para poder apoiar os nossos professores, né, e mas a gente nunca pode perder essa essência, né, o lado humano, né, então a gente investe em informações, tecnologias, né, e o acompanhamento próximo. Eu tive contato com a equipe da Cristine ontem, estivemos num treinamento de vendas através do Instituto Matricular, aplicando o método atendimento de alta performance com o time da Escola do Saber. Eu tive o privilégio e a oportunidade, primeiro, de conhecer uma escola incrível aqui de São Paulo, né? Essa edição do Escola 10X Podcast sendo gravada aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E tive o privilégio de conhecer também o time da Cristine, também são jovens incríveis que fazem um trabalho de excelência no atendimento para atrair famílias e converter matrículas para fazer com que o legado siga prosperando nessa instituição de ensino. Uma outra questão que eu vejo também, Cristine, é sobre a dificuldade da família se aproximar da instituição de ensino. Se aproximar em qual sentido? Da família não se entender como parte desse processo. Dela se entender como, eu tenho que vir aqui e trago meu filho e ponho ele na escola e é isso. Né? Muitas das vezes, a instituição de ensino ela é cobrada no seguinte sentido. A escola precisa avançar, a escola precisa ter cuidado com, até o livro aqui, o ECA digital, a escola tem que estar adaptada à nova legislação econômica, a escola tem que seguir padrões e mecanismos da ABNCC, a escola tem que, e a escola sempre está em constante movimento de formação de professores, você falou, formação de coordenadores, formação do gestor, né, dentro da instituição de ensino, procurando sistemas de ensino que adequem cada vez a proposta pedagógica para trazer e fazer sinergia com a realidade daquelas famílias e daqueles alunos. Mas, por outro lado, eu não vejo tanto essa busca das famílias, nesse sentido, para poderem também, de alguma forma, se adequar a esse processo de formação que é vivo, né? Como a família que hoje, de repente, está assistindo a gente agora nessa edição do Escola 10X Podcast, ela pode refletir sobre, e agora? Eu quero mudar minha postura diante do processo formativo do meu filho. Eu quero tomar uma decisão de participar mais. Por onde essa família você pensa que ela deveria começar? Ah, eu penso que compreender, primeiramente, que educar um grupo é muito diferente de você educar o seu filho em casa, né? A educação para uma criança, para um grupo, né? Na escola, cada decisão precisa considerar o desenvolvimento coletivo, o bem-estar para todos, né? Existe muito estudo, planejamento, formação continuada, né, observação e reflexão por trás de cada escolha pedagógica, né. Às vezes uma decisão parece simples para quem olha de fora, mas ela foi tomada pensando no desenvolvimento de centenas de crianças, né. Então, Sim. assim, teve muita reflexão ali, né, para a gente ter algumas tomadas de decisões. Quando a família conhece esse trabalho e confia, né, que é a escolha certa, que a escola que todos que estão ali estão preparados, né, para fazer todo esse processo pedagógico, né, ela percebe que existe muito mais intenção pedagógica do que ela imagina, né. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é tentar compreender e confiar que a escola está fazendo um bom papel. Legal. E aí, hoje eu tenho ouvido muita coisa, Cristine, sobre formação do jovem. Tem um caminho, tem escola que fala, não, tem que ser bilíngue, tem outra que fala que tem que ser empreendedorismo, tem outra que fala que tem que ser educação financeira, tem outra que fala que tem que ser ensino de alto rendimento, tem outra que tem que ser aprovação a qualquer custo em resultados de concurso. E
Hoje, afinal, como a escola pode ajudar os jovens a construir um futuro brilhante sem reduzir a escola a apenas a nota, a prova, a resultado? Sim. Ah, eu penso, né, que além de todo o conhecimento, que a vida nunca cobrou somente isso, né, a gente tem todo ali uma interação deles, né, esse amadurecimento para essas relações, né, que as relações eles vão ter para o resto da vida. Então acho que a escola é a primeira porta de entrada para essa convivência, né, que eles vão conviver em grupos, tal. Ela cobra a vida nunca cobrou só conhecimento, mas ela cobra responsabilidade, capacidade de trabalhar em equipe, né, respeito, perseverança, né. As profissões mudam, tecnologia muda, o mundo muda, né, mas o que fica é a essência, né. Os valores continuam sendo indispensáveis. Né? Nós queremos que os nossos alunos sejam aprovados em boas universidades, com certeza. A gente está ali para dar esse apoio e fazer com que esse sonho deles aconteça, sonho deles e das famílias, né? Mas antes disso, a gente quer que eles sejam pessoas, pessoas que saibam tomar boas decisões quando ninguém estiver olhando, né? Eh, Saber o seu papel dentro da sociedade. Eu acho que essa formação ela é muito mais profunda, né, do que só a base do conhecimento. O bilíngue ele agrega, né, a gente traz vivências aí pensando em mercado de trabalho, né, educação financeira também, né, a gente está aí brasileiro com um endividamento aí tão grande, enfim, né, educação financeira já desde a base também apoia com certeza esse processo dele, né, o espanhol, né, a musicalização que você Sim. desenvolve o ser humano de uma forma integral, né, quantas competências a gente desenvolve ali, né. Mas antes disso a gente quer que eles sejam pessoas, pessoas de bem, né, de caráter, que lembre da escola ali onde eles começaram, né. É isso que realmente sustenta um futuro, É isso né. que faz a É isso que diferença, faz a diferença. principalmente na formação dos nossos jovens. A gente fala muito no Brasil, né, de educação, da importância da educação. Mas quando a gente vai avaliar na prática, né, o quanto as famílias valorizam e quando a gente vai ranquear entre saúde, lazer, alimentação, a educação, infelizmente, no nosso país não é o primeiro lugar no ranking. E isso é crítico, porque isso fala muito sobre as próximas gerações, isso fala muito sobre o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Então, eu acredito muito que trazer a escola, trazer a família para uma parceria efetiva na construção do saber, na construção daquela formação, na construção daquele cidadão é, de fato, fundamental para que a gente possa produzir uma sociedade melhor. E no final, né, aqui no Instituto Matricular, né, a gente fala muito sobre matrículas, né, muito sobre gestão, e o Escola 10X Podcast ele tem esse propósito de profissionalizar as instituições de ensino, de trazer também esse olhar mais individual do aluno, da sua família, de como a gente pode tornar a sociedade muito mais consciente e muito mais habilitada a fazer uma escolha adequada das escolas, né? Qual é a escola para o meu filho, né? E aí, isso é algo que mudaria muito. A gente está falando da chave do saber, mas que viraria muito a chave da sociedade, da família escolher a escola de acordo com realmente uma perspectiva de transformação da educação. Poxa, o quanto essa escola é capaz de transformar o meu filho para um futuro que está já se avizinhando de todos nós. Literalmente abrir portas, né. Abrir portas, exatamente, exatamente. A gente vê, né, hoje no Brasil, pensando apenas em educação básica, na rede privada de ensino, a gente tem próximo de 42 mil escolas particulares, né? A concorrência entre escolas ela é muito grande. E quase sempre o que a gente vê é uma briga não ideológica, não de propostas pedagógicas, mas sim de
vai lá naquele lá que se ele te cobrar um valor X, eu te dou R$ 50 mais barato. É verdade. E aí, o papel central, onde fica o jovem nesse processo? Onde ficam as famílias? Onde fica o professor? Né? Uma sociedade que valoriza a educação, ela precisa valorizar o professor, precisa valorizar o coordenador, precisa valorizar o diretor, o mantenedor, né, dentro desse processo. E se a família, ela visita uma escola e fala, olha, eu tô correndo preço, né, uma expressão que algumas famílias usam, tô correndo preço, tô pesquisando preço, eu vou matricular na mais barata. Isso é algo que a mim, pessoalmente, entristece muito. Como profissional de vendas, como Instituto Matricular, consultoria comercial e marketing, a gente tem que pensar em estratégias de como vender, de como conseguir matricular mais. Mas como ser humano, eu confesso que é algo que me entristece muito. Porque se a gente tem uma sociedade, um número muito elevado de famílias Sim, que estão buscando a escola apenas por preço, a mais barata, eu acho que não as escolas, mas nós, enquanto sociedade, a gente falhou em algum momento, né, Cristina? A gente se perdeu em algum momento, sim, né? sim, Porque o que está levando essas famílias? sim. Ah, deixa o meu filho aqui. O meu filho vira um segundo plano. É isso que para mim, na verdade, o É. meu filho está em segundo lugar. O primeiro lugar é o preço mais baixo, né? E como é que você vê como empresária, né, como escritora, como dona de escola e como diretora, nesse contexto, onde muitas famílias chegam pra gente e falam, poxa, eu quero mais barato. É. Nem sempre o mais barato é o melhor para o nosso filho, né? Assim, eu acho que além de preço, a gente tem que entregar valores, né? E a escola tem um papel fundamental nisso. Então, cada vez mais gestores, eu acredito que seja o maior desafio, né? É fazer com que essas famílias enxerguem valor além de preço, né? O que que você entrega, né? O que que na escola acontece para que a vivência, as experiências desses estudantes sejam cada vez melhores, né? Eu acho que a gente está chegando num momento da educação em que o aluno ele precisa estar no centro, né? Ele precisa ser o protagonista da história dele. Então, a escola ela acaba sendo um pouco coadjuvante nisso, mas as famílias também precisam pensar que a escolha da escola é uma decisão importantíssima. Importantíssima. É a decisão do futuro, que vai desenvolver o futuro do filho dele, né. Quem sabe em algum lá quando ele se formar no médio, né, na terceira série do médio, ele quer já ser um médico, um arquiteto, um engenheiro, um professor, né. Que é isso que você falou, os professores cada vez mais desvalorizados, mas os professores eles estudam muito, muito para conseguir entregar um conteúdo em sala de aula de excelência para esses estudantes, né, para trazer com que essa convivência na escola seja refletida ao longo da vida dele, né. Essas experiências contam. Eu acredito que você tem aí alguma lembrança de algum momento que você teve com algum professor, Sim, né. muitas. Então assim, professor ele literalmente transforma a vida desses alunos. E que honra fazer parte disso, né. Me entristece também o fato da sociedade não conseguir enxergar esse valor, né. O que eu vou falar agora pode até ser meio obsoleto, tal, mas todas as profissões passam por um professor. Então que a gente crie uma cultura, né, na sociedade que o professor ele precisa desse reconhecimento, né. Hoje uma escola só funciona não só com o professor, claro, mas com uma equipe pedagógica de excelência, mas principalmente os professores, né, e toda a estrutura que a escola tem. Eu acho que é isso, né. Verdade, é verdade. Eu acredito muito nisso também. E acredito que para nossa sociedade, né, pensando no nosso país, a gente possa evoluir, a gente precisa cada vez mais valorizar a escola, valorizar a instituição de ensino. E aí, quando eu falo escola, nesse caso, é tanto a escola pública quanto a Sim, escola privada, né? o A gente está papel do falando professor, né. exatamente, porque o Escola 10X ele quer falar sobre profissionalização e instituição de ensino. E a gente traz muito aqui a perspectiva da educação privada, mas a gente quer falar também da escola pública, da importância de valorizar a educação de uma maneira mais global. Já vamos
caminhando aqui para o nosso final de Escola 10X Podcast. Nessa edição, uma edição incrível, com a Cristine, pedagoga, professora, autora do livro Transtornos de Aprendizagem e TEA, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e mantenedora do Colégio A Chave do Saber. E aí, essa edição é uma edição apoiada pela EducBank e também pela Universidade Paulista Unip, empresas que eu agradeço muito pelo apoio. E para a gente fechar, eu queria ouvir de você, Cristine, uma mensagem. Qual mensagem você deixaria para famílias e escolas que desejam formar jovens mais preparados, seguros e conscientes para um futuro? Claro. A escola, hoje com 42 anos, né, depois de mais de 4 décadas a gente vivenciando essa educação, eu faço parte lá há 28 anos, né, dedicados ali dentro da escola, educação, vivendo o chão da escola. Então, existe uma certeza que ficou muito clara para mim, né? Nenhuma escola educa sozinha. Nenhuma família educa sozinha, né? Os melhores resultados que eu vi acontecer nasceram quando essas duas forças, escola e família, juntas, caminharam juntas. Educar é um projeto a longo prazo, né? É plantar valores que talvez só floresçam anos depois, né? E isso faz parte, né? Às vezes a ansiedade está no ser humano, Sim. né? A ansiedade está no ser humano de querer para ontem, né? Ainda mais nessa nossa nova era aí. Mas por isso a minha mensagem é que a família e a escola nunca percam de vista o propósito maior. Não estamos apenas ensinando conteúdos, estamos formando cidadãos, pessoas que um dia cuidarão de outras pessoas, né? Construirão famílias, liderarão empresas, né? Servirão a sociedade, tomarão decisões que impactarão o mundo. Isso é forte, né? E esse é um trabalho importante demais para ser feito sozinho. Por isso, o trabalho em escola e família é primordial na vida do desenvolvimento, tanto da criança quanto do adolescente. Eles precisam de nós. É verdade. Acredito muito nisso, Cristine, que você trouxe aqui mais uma edição do Escola 10X Podcast voltado para você, professor, coordenador, mantenedor, dono de escola, empresário da área de educação que quer profissionalizar todo o ecossistema da educação. Educação pública, educação privada. O que a gente quer levar? Conhecimento para você estruturar seus processos, estruturar sua instituição de ensino, cursos de idiomas, cursos de EAD. A gente vai trazer profissionais aqui dessas áreas para que a gente possa profissionalizar todo o ecossistema de educação. Para que a gente possa construir um futuro melhor, a gente precisa de instituições de ensino preparadas para esse futuro melhor. Que a gente possa pavimentar uma jornada de sucesso. E para isso, trouxemos hoje Cristine Gomes para falar um pouco conosco aqui no Escola 10X Podcast. Muito obrigado, Cristine, pela sua participação, por ter cedido aí seu tempo precioso para estar conosco aqui falando um pouco para a audiência do Escola 10X Podcast. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite, agradeço vocês que estarem nos acompanhando. Foi realmente uma honra participar, tá bom? Incrível. Muito obrigada. Incrível. Mais uma edição do Escola 10X Podcast chegando ao fim. Curta esse vídeo, compartilhe com profissionais da área de educação que têm o desejo real de profissionalizar as suas instituições de ensino. Eu vou deixar o link na descrição do livro da nossa Cristine Gomes, vou deixar o link da Unip e da EducBank, que apoiam esse projeto do Escola 10X Podcast, e acessem nossas redes sociais também aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima edição.